A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui mais uma vez, através deste canal, para trazer uma palavra, uma meditação para as nossas vidas. Hoje a nossa reflexão, ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao versículo de número 22, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Glórias ao Senhor. Crendo contra a esperança é a nossa palavra nesse dia. Abraão, ele foi constituído por Deus, ele foi justificado pelo Senhor como o pai da fé, porque Abraão, ele tinha fé em Deus. Ele saiu do meio da sua parentela com o chamado do Senhor. Deus mandou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, para uma terra em que eu vou te mostrar. E ali você será muito abençoado, o Senhor prometeu para Abraão. Abraão, no mesmo instante, ele pegou suas coisas, sua esposa, e saiu do meio da sua casa, deixando ali para trás todas as suas riquezas que ele poderia vir alcançar como herdeiro da herança do seu pai. Mas ele creu ainda mais na herança do Pai Celestial do que na herança terrena. Então Abraão, ele somente obedeceu o chamado de Deus para a sua vida. Em certo ponto das nossas vidas é necessário que nós venhamos deixar de lado todas as dúvidas, os embaraços dessa vida e crermos no Senhor. Assim como Abraão, ele creu no seu chamado, ele creu no Deus verdadeiro, nós também temos que crer em Deus. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 18, assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, ele tão somente ele creu, não se importando com a sua idade, não se importando com a sua esposa já avançada em idade, mas ele creu nas promessas do Senhor. Quero te dizer, meu querido e amado irmão, não olhe para as tuas lutas, não olhe para os teus problemas, não olhe para o tamanho das tuas dificuldades que você está enfrentando neste dia, neste momento, mas que você venha olhar para o tamanho do teu Deus, assim como Abraão, pois Abraão, ele tinha uma fé alicerçada, uma fé inabalável em Deus, por isso que ele conseguiu alcançar as promessas do Senhor. O versículo 19 vai dizer: e não enfraqueceu na fé,
nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Olha só, meus queridos irmãos, ele não enfraqueceu na sua fé diante da dificuldade. Quantas pessoas não chegaram para Abraão e dizendo: Abraão, como é que você vai ser pai de uma nação? Como é que é esta tua promessa se a tua esposa não tem nenhum filho? Se você não tem gerado nenhum filho, como que essa promessa vai acontecer? E é exatamente assim que acontece na nossa vida. Às vezes o Senhor nos faz promessa e o inimigo ele vem com as suas artimanhas e coloca setas, coloca coisas na nossa mente dizendo: cadê a promessa que foi feita para você? Ela não vai acontecer, não vai realizar, porque você vê o tempo passando, você vê as coisas se passando, tudo acontecendo e nada da promessa. Abraão, ele não duvidou, mesmo as pessoas vindo e falando para ele: cadê seus filhos? Ele não duvidou da promessa, pois ele já era quase da idade de 100 anos, meus queridos irmãos. Como que nós não aguentamos esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos pela promessa de Deus na nossa vida? O tanto de tempo que Abraão teve que esperar para ver o cumprimento da promessa na vida dele. E ali ainda tinha o amortecimento do ventre de Sara. Deus, ele é capaz de realizar todos os milagres que nós estamos precisando. Não importa se esteja morto. O ventre de Sara estava morto, não tinha vida, mas Deus ele veio e trouxe vida para o ventre de Sara. Que você venha ser assim, que você venha dizer: Senhor, restitui essa terra seca. Senhor, alegra a minha vida. Senhor, alegra a minha alma. Não perca a esperança. Não perca a fé no Deus que te prometeu, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir. Abraão não duvidou da promessa de Deus, nem foi incrédulo, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Em nenhum momento Abraão duvidou de que Deus iria realizar aquilo que prometeu para ele. Mas quando vinham as pedradas, quando vinham as críticas, Abraão dava glórias ao Senhor, porque ele sabia que Deus, o Deus que prometeu para ele, um dia ele ia cumprir aquilo que ele prometeu. Pelo que isso foi imputado como justiça para Abraão, não pelas obras que ele tinha, meus queridos irmãos, mas foi imputado como justiça para Abraão pela sua fé constante, pela sua fé inabalável em Deus. Que nós não venhamos duvidar, que nós não venhamos perder a nossa esperança, aleluias, no Deus Todo-Poderoso, que nós não venhamos ficar parados no caminho, que nós não venhamos retroceder daquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida, que nós venhamos ser fortes, venhamos ser corajosos naquilo que o Senhor tem prometido. Você sabe do que Deus prometeu para você, então somente fique no chamado. Fique esperando, não duvide, confie no Senhor, que Ele vai abençoar a sua vida. E esta é a palavra de hoje para os nossos corações, crendo contra a esperança. Crendo contra a esperança é a nossa palavra de hoje. Que nós venhamos crer, ainda que tudo venha a ser ao contrário, ainda que tudo neste momento esteja caminhando para outro lado, mas o Deus que te prometeu, Ele vai cumprir o chamado na tua vida. Então somente creia e confia no Senhor. Vamos orar neste momento agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor Pai Celestial, nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, Senhor, neste dia, pelas tuas fidelidades, pelas tuas bondades, Senhor, pois nós não merecemos, mas o Senhor tem estado conosco dia após dia. Meu Senhor, que todo pensamento negativo, que toda falta de fé,
que tudo aquilo, meu Deus, que seja contrário, que a partir de hoje venha aumentar, Senhor Jesus, a fé dessa pessoa que está orando comigo, a fé desse meu irmão, a fé dessa minha irmã venha crescer em ti, que ele venha crer, que ela venha crer contra a esperança, mesmo que hoje, neste momento, tudo esteja dando errado na sua vida, mas o Senhor tem um propósito, Senhor, o Senhor tem uma direção, nada sai do teu controle, meu Pai, nada sai da tua direção, Senhor, não cai uma folha da árvore sem a tua permissão, Senhor, o vento não assopra sem o Senhor permitir, Senhor, nada acontece sem a tua permissão, e eu creio que este vento forte, que este vendaval vai passar, que isso é somente uma coisa passageira, para que o teu nome, Pai, venha ser glorificado e exaltado. E assim eu oro, Pai, acrescenta a cada dia a nossa fé, que nós venhamos estar cada dia alicerçados no Senhor. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, abençoa esta vida, Pai, que está me ouvindo neste momento, que está assistindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha abençoar, derramar as tuas bênçãos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Assim eu oro. Amém. Glórias ao Senhor, meus queridos e amados irmãos. Se você, meu irmão, essa palavra falou com você, falou ao teu coração, compartilha ela, porque eu creio que assim como falou contigo, também ela precisa falar com outras pessoas. A paz do Senhor Jesus.